Olá, eu sou Maíra Poubel e aqui agora no Explicador Virtual a gente vai continuar a ver sobre a crise de 29. Bom, até aqui, o que a gente viu? O que pode ser visto dentro dos Estados Unidos? Superprodução, que vai fazer com que tente outras formas, de conseguir manter a economia equilibrada. Acontece a quebra da Bolsa de Valores de 29 e uma grande depressão econômica nos Estados Unidos. Só que você tem que recuperar. Acontece que a crise norte-americana repercutiu no mundo todo, exceto na União Soviética, que vinha desenvolvendo sua economia com quase nenhuma intervenção e dependência das finanças internacionais. Gente, olha só, se a economia americana cresceu porque ocupou o lugar que antes era da Inglaterra nas transações mundiais, quando essa principal produtora quebra, carrega todo mundo com ela. Então a crise nos Estados Unidos não repercute apenas dentro do território americano, não. Repercute em todo mundo que tinha transações com eles, menos aqui a União Soviética. Vamos lembrar, em 1917 teve a Revolução Russa, e aí nesse processo revolucionário, cria-se a União Soviética, um país comunista, um país que não está tão atrelado ao capitalismo mundial. Os Estados Unidos viram a grande vertente do capitalismo. A crise atinge todos os países capitalistas. Como a União Soviética tinha essa independência do modo capitalista, eles não são afetados com essa crise, tá? Agora, a crise atingiu direto ou indiretamente todos os países que tinham algum tipo de relação comercial com os Estados Unidos. Então, gente, pensa que eu botei aqui como uma crise mundial. Não foi uma crise só nos Estados Unidos. Foi uma crise que atingiu todo mundo. Porque se os Estados Unidos eram centro, era dali que saíam todos, era polo irradiador mesmo da economia, quando ele cai, os outros caem. Então pensa em depressão, crise de 29, não como uma coisa... Se perguntarem assim, a crise de 29 só atingiu os Estados Unidos? Não. Todo o processo aconteceu dentro da economia americana, mas como a economia americana tinha fortes relações com outros países, todos eles foram atingidos. Então, por que foi uma crise mundial? Isso ocorreu porque o país diminuiu drasticamente sua oferta de empréstimos e as importações. Então, os Estados Unidos, que tinham muito dinheiro, forneciam uma série de empréstimos para os outros países, até alguns para a recuperação da guerra, mas outros empréstimos mesmo para investir na economia. Além disso, os Estados Unidos diminuíram muito a quantidade de importações que eles faziam. Como assim? Eles deixaram de comprar muita coisa que eles compravam de fora. O exemplo que eu botei aqui foi o do Brasil. O Brasil também foi atingido pela crise, porque os norte-americanos eram os maiores compradores de café. A queda do preço do café piorou a situação econômica do país e a situação política da elite cafeeira, que ocupava a presidência há muitos anos. Então, vamos fazer um pequeno parênteses para entender a situação no Brasil. No Brasil tinha aquele chamado política do café com leite, onde se revezava no poder políticos de Minas e de São Paulo, Minas, o leite, São Paulo, o café. Então, o que acontece? O café era o principal produto de exportação brasileiro. Era o principal produto que trazia dinheiro para a economia brasileira. E quem eram grandes compradores de café brasileiro? Os Estados Unidos. Quando eles entram em crise, se você está em crise, você vai continuar comprando um outro produto, de outro país? Não. E aí aconteceu quase que vão pensar numa superprodução de café. E foi isso mesmo. Assim, sacas de café tiveram que ser queimadas, porque a produção ficou muito maior do que tinha de consumo mesmo, de venda. Então você consegue ver como isso afeta diretamente o Brasil?
Porque a presidência se revezava entre essa política do café com leite, exatamente era suportado, a base era essa elite cafeeira. Era essa elite que se sustentava com o dinheiro das exportações do café. Quando o café tem a sua produção continua grande, mas o consumo abaixa e tem um estoque muito grande, ou seja, o café perde um pouco de valor comercial, esses políticos já não têm mais nem tanta base para se sustentar na presidência. Então a crise de 29 nos Estados Unidos altera até a economia, não só a economia, mas também o sistema político no Brasil. Por quê? Vamos lembrar que eu estou falando de crise de 29, em 30 tem a Revolução, onde entra o governo de Getúlio Vargas. Acaba a política do café com leite. Então dá para entender como que é uma influência não só econômica, mas como politicamente também influenciou muito aqui no Brasil. Então é uma crise mundial. E aí, vamos tentar resolver. Entra o presidente americano, tá? Franklin Roosevelt, 1932, tentando o quê? Ele vai para as eleições propondo uma nova forma de você pensar a economia para você poder superar os efeitos dessa crise. Então, apoiando-se nas ideias do economista John Keynes, isso daqui às vezes aparece como keynesianismo. Quando você vê isso, keynesianismo, você está falando das ideias aqui, ó, John Keynes. Roosevelt fez campanha defendendo a intervenção do Estado na economia para limitar os efeitos da crise e evitar seu aprofundamento. Vamos lembrar, vamos voltar. Existia o mercantilismo, né? O mercantilismo prega a intervenção do Estado na economia. Com a Revolução Industrial, que os burgueses queriam mais liberdade para poder vender seus produtos e que fosse mais favorável economicamente para eles, entra o liberalismo econômico, onde eles pregam o quê? O mercado se autorregula, oferta da lei e da procura, uma mão invisível que comanda o mercado. Só que com essa crise aqui, o Roosevelt ele entra dizendo que assim, agora não dá para deixar tudo tão livre, agora precisa de um Estado forte, um Estado que faça uma intervenção, porque só esse Estado vai ser capaz de provocar uma mudança e melhorar as condições. Então, ele propõe um novo acordo, né? O New Deal, que seria o quê? Uma nova maneira de encarar a economia capitalista. Então, se até então a economia capitalista estava baseada nos preceitos do liberalismo econômico, ele pensa assim, não, agora não dá mais para deixar que o Estado auto se regule. Por quê? Porque quando a economia pensa uma regulação através da lei da oferta e da procura, a gente teve aqui uma quebra de bolsa, a gente teve uma crise de superprodução. Está na hora do Estado intervir nisso. E aí o New Deal, o que ele propõe? Né? Ele é um plano de recuperação econômica. O objetivo maior era implementar reformas por meio da intervenção estatal na economia. Deu para entender isso? Pensar em New Deal, pensa o quê? Intervenção estatal na economia. Né? Sai um pouquinho da questão do liberalismo econômico, pensado por Adam Smith, na riqueza das nações, e começa a pensar nos preceitos de Keynes, que é a intervenção do Estado. Para os economistas, era necessário que a população tivesse dinheiro para comprar mercadorias e, com isso, permitir que as fábricas voltassem a produzir. Eles ainda acreditam que a solução para os problemas dos americanos, dos Estados Unidos, era comprar. Que se a população voltasse a comprar, a economia voltaria, né, a ficar próspera e os problemas iam ser superados. E aí vamos pensar, vamos ver aqui as medidas. Que medidas foram feitas para isso? Criação de empregos em grandes obras públicas do Estado. Dessa maneira, Roosevelt esperava aumentar a oferta de empregos e, consequentemente, os níveis de consumo. Então, você lembra que eu falei para vocês que quando acontece essa quebra da bolsa, e já antes, quando teve nível de superprodução, começou um monte de gente a ser mandada embora? E essas pessoas, quando são mandadas embora, não consomem? Se não consomem, aprofunda a crise? Então ele pensa, vamos lá, primeira coisa, vamos dar emprego. Porque dando emprego,
que acontece? Essa pessoa ganha dinheiro. Se ela ganha dinheiro, ela consegue comprar. Se ela compra, as indústrias conseguem se reerguer. Então começa a construção de grandes obras públicas, empregando essas pessoas que estavam desempregadas, para com isso elas poderem voltar a poder de compra. Começa a ter também, gente, um controle da produção e dos preços dos principais produtos agrícolas e industriais. Então você não deixa mais os preços ficarem tão absurdos. Você põe um preço que dê para as pessoas comprarem. Para quê? Para elas comprarem. Porque o que está precisando, o que eles estão acreditando, é que precisa que as pessoas consigam voltar a ter poder de compra. Então você dá emprego por um lado e diminui o preço das coisas por outro. Tem também, gente, a criação de um salário-desemprego, que consistia em um auxílio financeiro pago ao desempregado durante um período. Tudo isso, gente, é para comprar. Vocês estão vendo? A solução encontrada para essa crise é aumentar o poder de consumo. Vamos dar formas dos empregados terem emprego, ou se não conseguir emprego, vamos dar um salário-desemprego. Por quê? Tendo esse salário, ele consegue consumir de novo. Uma outra coisa, diminuição da jornada de trabalho e legalização dos sindicatos de trabalhadores. Começam a fazer assim, tipo, 2 turnos de trabalho. Por quê? Você fazendo 2 turnos de trabalho, aonde de repente seria empregado só uma pessoa, você começa a empregar quantos? 2. Então já são 2 pessoas consumindo. São 2 pessoas fazendo essa máquina de consumo girar. Uma criação de salário mínimo, né? Então, um número mínimo do que você precisa para sobreviver e, portanto, consumir. A abertura de créditos para ajudar os produtores falidos a retomarem a sua produção. Então, o tempo inteiro você está vendo que é o Estado que está dando formas da economia melhorar. Não é a economia sozinha que está se autorregulando. Não. É o Estado dando emprego, é o Estado criando um salário mínimo, é o Estado fornecendo empréstimo, é o Estado fazendo obras públicas, é o Estado que está sendo o motor da mudança. Então, gente, você vê aqui que a crise de 29, ela começa quando você tem uma produção muito maior de produtos do que você tem a venda deles, né? Que isso começa a fazer com que as ações no mercado sejam desvalorizadas de certa forma, o que faz uma crise, a quebra da Bolsa de 29, e aí uma grande depressão com desempregos em níveis alarmantes, como nunca vistos, e o New Deal entra o quê? É um plano de intervenção do Estado para propor a volta ao consumo, porque eles acreditavam que os americanos voltando a consumir, a economia voltaria a dar certo. E sabe o que aconteceu? Deu certo. A economia americana conseguiu se recompor. O plano foi positivo, o plano conseguiu recuperar a economia. Bom, até a nossa próxima videoaula. Tchau!